Pessoal, aqui Xeres, administrador do grupo Doidos por CTGs e Fandangos. Pessoal, hoje o assunto é deveras importante, relacionado, claro, sempre à cultura gaúcha. Hoje estarei comentando, conversando, explanando sobre a indumentária do gaúcho, a famosa pilcha. Pilcha com L mesmo, pessoal. Então vamos tentar descobrir como começou, da onde veio, de que forma, como é hoje, nos tempos atuais, para que servia a pilcha logo quando começou, né, de que maneira, enfim, vamos destrinchar esse assunto aí de maneira bem simples e bem objetiva, ok? Então vamos lá, já vamos chegando aí, quem tiver até agora ouvindo, já dá o like, né? E se puder, se quiser, pode se inscrever também, né? E vamos fortalecendo esse canal aí, que é específico para alavancar a cultura gaúcha. E sem mais delongas, então, vamos lá. Origem, evolução e composição. Afinal de contas, o que é pilcha gaúcha? Algumas pessoas, de maneira errada e, obviamente, sem conhecimento de causa, acham, pensam que a pilcha do gaúcho, a indumentária do gaúcho, é uma fantasia. E não é isso aí, pessoal. A pilcha não é uma fantasia, tá bom? De maneira mais clara, podemos dizer que a pilcha gaúcha é a indumentária tradicional do povo do Rio Grande do Sul e também que é mais que uma roupa típica. Ela representa a identidade, representa a cultura, história, costume, valores e o modo de vida do gaúcho, especialmente ligado à vida no campo, à pecuária, à lida campeira, podemos dizer assim. Mas da onde veio o nome, a palavra pilcha? Vem dos espanhóis, que significa roupa, trapo ou vestimenta. Então o termo pilcha, do espanhol pilcha, significa roupa, trapo, vestimento. O significava, ok? Com o tempo, com o passar dos anos, o termo passou a designar especificamente o traje tradicional do gaúcho, ok? A origem, como começou, onde, que anos? Séculos 17, século 18, surgiu a pilcha, ok? Quando o sul do continente era uma região de fronteira disputada por portugueses e espanhóis, né? Nesse período formou-se a figura do gaúcho primitivo, resultado da miscigenação entre povos indígenas, principalmente charruas e guaranis, e espanhóis, portugueses e africanos escravizados. Esse gaúcho, esse homem, então, ele vivia de forma nômade ou seminômade, ok? Trabalhando com gado, gado solto nos pampas, caçando, domando e cavalgando longas distâncias. Aí estamos em meados dos séculos 17 e 18, ok? Então a vestimenta ela tinha que ser funcional, certo? Elas precisavam ser resistentes, adaptadas ao frio, à chuva, práticas para montar no cavalo
Então, por isso, predominava na época o couro cru, a lã, certo? Tecidos grossos, peças amplas e confortáveis, ok? Essa era a pegada, então. Nessa época, pessoal, a questão de estética, obviamente, era secundário. O foco, então, era ser funcional, era para o trabalho, era para o dia a dia, ok? No século XIX, podemos dizer, então, que houve uma evolução até agora. Século XIX, guerras, afirmação cultural, até porque durante o século XIX, especialmente na Revolução Farroupilha, que aconteceu em 1835, 1845, a vestimenta do gaúcho passou a simbolizar, então, coragem, resistência, espírito libertário, orgulho regional. O gaúcho tornou-se a figura central da identidade sul-rio-grandense, ok, pessoal? E agora, meados do século XX, como está a indumentária do gaúcho? Nos dias de hoje, preserva-se a tradição, né? Foi preservado a tradição. Com o avanço da urbanização, surgiu a preocupação em preservar a cultura gaúcha. Em 1948, então, foi fundado o primeiro Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, dando início ao movimento tradicionalista gaúcho, o MTG. A partir disso, a pilcha foi estudada historicamente. Olha só, foram definidos os padrões e variações aceitáveis. O traje, então, passou a ser usado em eventos oficiais. Isso mesmo. A pilcha gaúcha, então, na atualidade, é reconhecida como o traje típico oficial do Rio Grande do Sul. Ele pode ser usado, é um traje de gala, né? Social e cultural. Pode ser usado em rodeios, desfiles, farroupilhas, festas campeiras, eventos culturais, atos oficiais e solenidades. No Rio Grande do Sul, especificamente, inclusive, é permitido usar a pilcha como traje social em repartições públicas em datas comemorativas. Olha só que bacana, gente, como evoluiu então essa questão, né? Mas agora a pergunta, ou as perguntas. A composição da pilcha, do peão e da prenda. Então vamos começar com a composição da pilcha masculina, do gaúcho, ok? A camisa, geralmente camisa de manga longa, pode ser branca ou clara. Também usa-se cores específicas, azuis, vermelhas, enfim. Cada um tem um gosto, né? Cada um tem opta por um tipo de cor que acha legal, ok? Evita-se, claro, o preto, né? Pela questão de significar, né, luto. Mas geralmente, então, o gaúcho gosta de cores claras, né? A manga tem que ser longa, não precisa se usar a manga toda, né? A abotoada, ela pode ser, digamos, arremangada, se usa muito arremangada, até em função do calor, né? Em alguns locais. Então a camisa, nesses critérios que citei, ela sendo branca ou clara, simboliza simplicidade e tradição, ok? A bombacha, né? A calça larga, ela seria confortável para montar a cavalo,
presa abaixo do joelho, substituiu o antigo xiripá, cinto ou guaiaca, ok? Então nós temos a calça, a calça então do gaúcho, né, do peão, que seria a bombacha, uma calça larga, ok? É claro, pessoal, que existe bombachas campeiras, muito usada em rodeios, o pessoal gosta, né? É uma calça que ela é mais justa ao corpo, ok? Mas a grande maioria, né, que frequenta CTGs ou se considera tradicionalista, ele não abre mão da bombacha larga, ok? Então nós temos o cinto, né, ou a guaiaca, e serve para segurar, então, a bombacha. Na verdade, a guaiaca, lá no início, ela também tinha outras funções, como guardar moedas, né? Dinheiro e objetos. Existe ainda hoje nas guaiacas bolsos, né? Mas serve apenas de maneira estética, né? Poucas pessoas usam para guardar alguma coisa ali, tá? Então, mas é possível sim. A questão do lenço, pessoal, que é usado no pescoço, né? Elas podem simbolizar algumas coisas. Por exemplo, a questão das cores. O branco, né, simboliza a paz. O vermelho, luta ou bravura, né? E o preto a gente sabe que respeita a questão de luto. Com a questão das botas, que era usada para trabalho pesado, e alpargatas, que era para os trabalhos mais simples. Então hoje em dia também se usa muito alpargatas, às vezes para passear, junto a rodeios, ou até mesmo dia a dia, né? Junto com bombachas campeiras, ou mesmo com bombachas mais largas, né? E a bota especificamente quando se vai, né? Então, o CTG, digamos, para dançar, geralmente a gente usa então a bota, né? Dependente, né? Geralmente a cor é ou preto, né? Ou uma cor assim mais clara, mas existe botas brancas também, existem botas bege também muito usadas, tá bom, pessoal? E tem alguns formatos também de botas. Existe uma botas de cano curto, né? Sanfonadas, e também aquelas botas mais cano longo, né? Principalmente o pessoal de rodeio gosta muito dessas botas de cano longo. Mas também existem botas para a questão de danças, de invernadas, que são solado especial, enfim. Há uma variedade aí nessa questão. Assim como a própria bombacha, né? Ela tem hoje, de forma estética, né? Tem várias estampas, vários tipos de bordados. Então, mais simples também, sem muitos enfeites, né? Vai do gosto, né, de cada um, tá bom, pessoal? O chapéu era usado, né, para proteger contra o sol e chuva. Também pode indicar, né, hoje, elegância, postura. O pessoal do rodeio, principalmente, gosta muito de usar chapéu. No CTG, para dançar, né, não é aconselhável estar com chapéu na cabeça, ok, pessoal? Mas pode ir também o chapéu no CTG, não tem problema nenhum, ou até mesmo boina, né? Mas a tradição manda, né, diz de maneira respeitosa que a gente, ao dançar no CTG, é preferível sem chapéu ou sem boina, ok? Agora vamos à composição da pilcha feminina, ou seja, da nossa prenda, né? Ela é conhecida como, a pilcha feminina é conhecida como vestido de prenda, com variações conforme a época histórica representada. Então temos vestido longo, saia rodada, decotes discretos. Também a anágua, que dá volume à saia, também representa a elegância.
Calçado, sapato fechado, discreto e confortável. E o cabelo preso, trançado ou em coque representa recato e tradição. Existe também, hoje, esteticamente falando, vários tipos de vestidos, saias também, né? As prendas, elas prezam muito estarem bem, né, vestida. Algumas preferem o vestido. Existe vestido simples, existe vestidos mais bonitos, digamos assim, né? Mas sem perder também a simplicidade. Enfim, vai do gosto, vai da lógica de cada um, né? E também do que tem no bolso, não é isso? Porque tudo gira em torno também de valores. Então, às vezes, uma saia ou vestido simples também demonstra, né, a prenda como muito bonita, né, muito bem vestida. Tá bom, pessoal? A indumentária da prenda também segue normas definidas pelo MTG, respeitando época e contexto histórico. Tá bom, pessoal? Com relação à regulamentação e normas, a pilcha é regulamentada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. O MTG define o que é pilcha correta. O MTG estabelece variações aceitáveis, preserva a fidelidade histórica, tá bom? Mas nem toda roupa inspirada no gaúcho é considerado pilcha correta, tá bom, pessoal? Afinal de contas, é importante, cultural, a indumentária do gaúcho. Até porque a pilcha representa identidade cultural, orgulho do povo gaúcho, respeito à história, continuidade das tradições. Vestir a pilcha é honrar o passado e manter viva a cultura para futuras gerações. Então, é mais ou menos isso aí, né? De maneira simples e objetiva, a gente pôde, nesse tempo que aqui estou falando, observar então que a pilcha de fato começou em meados do século XVII e XVIII, de maneira mais simples, até porque era funcional, ou seja, foi se adaptando para a lida, né, do campeiro, para a lida do campo. Então a gente viu que couro cru, lã, enfim, era muito usado na época, certo? E com o tempo, então, a coisa foi melhorando, não é isso? Os materiais hoje são outros, né? Mas existe ainda assim algumas regras que o MTG ele estabelece, ok? Para ser considerado então um tradicionalista, né? Um gaúcho, né? Digamos assim, raiz, ok, pessoal? Então, quando alguém um dia verem no shopping center ou em algum estado como Brasília, capital, né? Ou melhor, capital, nossa capital Brasília, ou algum outro estado, né, do Brasil, onde não é comum o gaúcho pilchado, né? Pode encontrar inclusive em aeroportos, em rodoviárias, e tiver curiosidade, pode se aproximar sem medo, né? Pode pedir para tirar foto, pode fazer perguntas para esse gaúcho, que vai ser recebido de maneira cordial, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, não tem problema nenhum. Então, acho que é isso aí, né? Concluindo, então, a gente pode dizer que hoje a indumentária do gaúcho ela mudou bastante, no sentido de para melhor, sempre para melhor, né? Eu especificamente gosto de usar junto ao CTG quando a gente vai prestigiar algum baile, algum fandango, né? Eu gosto de usar a bombacha larga, a guaiaca, a bota, a camisa de manga longa nas cores discretas, né?
Esse é meu jeito, esse é assim que eu gosto. Não uso chapéu, não uso boina dentro do CTG. Quando vou ao rodeios para observar, olhar algum show, ou até mesmo ver a questão do laço, enfim, da gineteada, eu gosto de ir com uma bombacha campeira, que é algo mais social, digamos assim, com alpagatas, né? Com um cinto menor, mas de couro também eu uso, uma camisa de manga curta, até porque não é nenhum evento especial, né? Mas evita-se usar alpagatas quando vai ao CTG dançar, evita usar chapéus, boinas quando está dançando, né? Então esse tipo de coisa aí tem que ser observada, e deixar bem claro, pessoal, que quando forem ao CTG sem serem gaúchos, ou tiverem a curiosidade, mesmo sendo gaúcho, de ir a um CTG, seja para ir a um baile, um fandango, ou até mesmo alguma formatura, né? Pode ir de maneira tranquila, sem estar pilchado, tá bom? Pode ir de maneira social, pode ir com a sua vestimenta, que você sai para passear, que vai ser bem recebido. Não há necessidade de entrar, né, pilchado no CTG, tá bom? É isso aí então, sem mais delongas. Se eu falei alguma coisa inapropriada, que não esteja de acordo com as normas do MTG, então, e alguém observar, claro que pode dar o feedback nos comentários sem problema nenhum, porque afinal de contas estamos aqui para ajudar um ao outro, para aprender sempre, tá bom, pessoal? Então é isso aí, ficamos nesse momento por aqui, e até o próximo vídeo, então, com algum assunto que possa ajudar a simpatizantes da cultura gaúcha a entender um pouco melhor, né? Quem sabe assim também trazer mais gente para o nosso meio e assim ajudar a preservar a tradição, tá bom? Então, até mais.